Eu sou o Ronaldo José Damasceno, autor do livro A Qualidade Fazendo Parte de Você, e hoje fui convidado para fazer esse programa, o primeiro da minha carreira, e um programa com um título maravilhoso, chamado Acreditare. O que significa acreditar? Acreditar são letras iniciais de palavras que têm empoderamento, que são capazes de transformar pessoas em resultados extraordinários. Como é o meu primeiro programa, eu queria ter um amigo para compartilhar a dor comigo. E hoje eu vou trazer aqui o Ismael Davis e nós vamos falar um pouquinho dessas palavras, explicar para vocês o que significa cada uma delas. Será uma honra muito grande. Eu vou deixar o Ismael falar um pouquinho dele. Seja bem-vindo, Ismael. Obrigado, Ronaldo, por essa oportunidade, de falar de temas, que são tão importantes e que nos motivam tanto, E só para me apresentar, eu sou Ismael Devidé, eu sou consultor e tenho também um polo universitário e trabalho também com desenvolvimento de pessoas em inteligência emocional. Mas esse tema chama muito atenção, É um tema voltado para a qualidade de vida e etc. Muito obrigado pela oportunidade, Ronaldo. Eu que agradeço. Então, começando, as palavras que formam acreditare, elas são as seguintes: ame, creia, reinvente-se, encante-se, diferencie-se, integre-se, transforme-se, admire-se, respire e empodere-se. Por quê? É preciso ser excelente para fazer a diferença e ter resultados superiores. Então vamos começar pela primeira palavra e aí a gente pega o meu amigo aqui, Ismael, que vai poder falar um pouquinho mais dela, com todo o carinho que ele costuma ter. Vamos lá. Eu estou aqui apanhando um pouquinho aqui desse celular que resolveu aqui. Então vamos lá. Ame. Ame o que você é, o que você faz para obter resultados superiores. O amor é o principal combustível da motivação em dar o seu melhor em prol de um objetivo: fazer o outro feliz. Ismael, o que você fala sobre essa importância de amar o que a gente faz? A gente está vivendo num contexto agora de complexidade, E aonde a questão do previsível já não é tão presente, É o imprevisto que está presente. E nunca foi tão importante a questão de amar, porque isso tem amar o que se faz. E você foi muito feliz quando você colocou o fato de que primeiro amar a si mesmo, a questão de amar a si mesmo e amar aquilo que a gente faz. Isso torna a vida mais leve, A vida ela se torna mais prazerosa e no sentido de que diminui muito as tensões, Quando a gente faz as coisas com amor. Amor envolve dedicação, Envolve entrega. Então eu diria que é um elemento fundamental, não somente para a vida profissional, mas para a vida como um todo, Amar a si mesmo e amar aquilo que a gente faz. Estar apaixonado por aquilo que a gente faz. Isso é o amar, Ismael, quando eu pensei nessa palavra, é porque eu fiquei imaginando, quando Jesus veio à Terra, Ismael, eu tenho certeza que ele não gostava de muita coisa que ele via aqui. Mas o amor dele por nós era tão grande que ele até morreu por nós. É verdade. Então, o amor, ele é capaz de transformar as pessoas, Você pode até não gostar de pegar um lixo, de fazer uma limpeza, de lavar uma roupa, mas se você tem amor à sua família, se você tem amor ao seu trabalho, você vai fazer com toda dedicação e carinho. É verdade. Vamos a outra palavra que para mim é determinante. Creia. Creia em sua capacidade, competência e habilidade para transformar esses recursos em produtos e serviços perfeitos para satisfazer seus clientes. A fé é essencial para qualquer ser humano. Ismael, nos dias de hoje,
na crise que nós estamos vivendo, dá para viver sem crença? Não dá para viver sem crença, e não dá para viver sem, em outras palavras, sem fé, né? A fé, ela tem um sentido que a fé é a certeza de fatos que não se veem. Então, por exemplo, se a gente está vivendo num mundo de imprevisibilidade, a gente vai ter que criar uma crença fortalecedora para poder a gente caminhar. E sem ter muitas dicas do que está lá na frente esperando. E aí é que entra a fé, né? Eu gosto muito dessa expressão que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o fato de que essa confiança naquilo que nós fazemos, naquilo que nós acreditamos, no trabalho que nós executamos, nunca foi tão necessário como nesse momento que a gente está vivendo. Então, é certeza de que o Kierkegaard, né, o existencialista, dizia que a fé é um salto no escuro para o colo de Deus, né? Ele falava isso. Eu diria que, na verdade, não é um salto no escuro sabendo que a gente sabe em que colo que a gente vai cair. Mas é o fato de a gente tem que caminhar com ousadia, com coragem, com ânimo, para poder continuar os nossos objetivos, as nossas metas e assim por diante. Ah, que legal, Ismael. Eu penso muito nisso. Todos os dias quando eu saio de casa, principalmente agora nessa pandemia, que a gente tem que ter tantos cuidados, a primeira coisa, eu preciso acreditar, eu preciso crer que os cientistas estão falando certo, eu preciso crer que a gente vai ter um dia produtivo, eu preciso crer nas minhas competências, eu preciso crer nas minhas habilidades e preciso ter atitude preventiva, atitude de segurança e trabalhar para que isso se torne realidade. Outra palavra, Ismael, reinvente-se. O mundo está em constante transformação e precisamos ser criativos, preventivos para se adaptar às novas necessidades. Não podemos parar no tempo. Vamos pegar a pandemia de novo, que eu acho que é o momento que afeta todos. Sim. Se a gente parar de reinventar, a gente trava. Não criamos nada, o serviço para. Eu vejo essa pandemia uma oportunidade tão grande, trouxe tanta tecnologia, tanta informação nova, nós aprendemos tanta coisa, que eu só posso dizer que foi a reinvenção. Nós não podemos ficar parados no tempo, esperando que tudo venha a cair no nosso pé. Ser aquele craque de futebol, né, Ismael? Uhum. Que fica esperando a bola no pé. Ele não tenta fazer uma saída diferenciada, não tenta fazer pegar uma posição diferente. Uhum. Mas eu quero que você fale um pouco sobre isso. Então, e você foi muito feliz nessa sua colocação. E o reinventar-se, né? E dentro desse contexto que a gente está vivendo, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: eu tenho procurado excluir a palavra crise e tenho tentado incluir no meu vocabulário como enfrentar as novas circunstâncias que se apresentam aí, que ninguém estava preparado para isso. E a melhor maneira é se reinventar. E eu ouvi uma vez de um professor da Unicamp, uma palestra lá em Campinas, ele disse o seguinte: o reinventar-se tem muito a ver que é ampliar a nossa zona de conforto. Eu fiz isso, eu sempre fiz desse jeito. Agora, ampliar a zona de conforto significa eu vou ter que buscar novas práticas e fazer a leitura de novos comportamentos que eu vou ter nesse momento. E isso é reinventar-se. E nunca se exigiu tanto como novos comportamentos. Senão eu vou ficar olhando assim, a crise, e o mundo não vai parar se eu ficar falando isso. Então, eu tenho que ampliar minha zona de conforto, aprender novas práticas, buscar inovações. E isso é uma maneira de se reinventar. O primeiro passo para se reinventar, Ronaldo, é eu estar disposto a aprender novas maneiras. Verdade, Ismael. Foi o que eu mais pratiquei nesses últimos dias, sabe? É uma coisa assim, Legal. gratificante.
Eu aprendi uma vez na faculdade que quando você trabalha o seu lado esquerdo, porque a gente é muito racional, usa muito o lado direito. Então, quando você usa a sua mão, que não é a sua de normal, né? Você começa a trabalhar o outro lado. Então, fazer coisas que você não faz. Uma coisa que eu aprendi nisso é fazer caminhos diferentes. Eu nunca faço o mesmo caminho para o trabalho. Isso, viu? Que é para tentar tirar aquela coisa. É aquela pergunta, quem manda é o Waze que manda você ou você que manda no Waze? Exatamente. Eu detesto o Waze, mas às vezes eu sou obrigado a colocar, né? A outra palavra, Ismael, que eu acho fantástica, chama-se encontre-se. Com simplicidade, humildade, proatividade e atenção das pessoas. Faça como se fosse a primeira vez sempre. É tão gostoso quando você faz o arroz com feijão, um ovinho, um bifinho, ou uma cebolinha. Poxa. Como é bom, né? O simples depois não é bom? O programa já está esse horário, né? Esse horário. Mas como é bom o simples, né? O simples, ele faz a gente ser feliz. Verdade. Quem dá muita ênfase a esse detalhe, que eu aprendi muito, é Augusto Cury. Ele fala que é o senso de a gente reaprender a contemplar o simples, o belo. O simples, né? Você citou bem o arroz com feijão, né? Com batata frita e salada ainda fica melhor ainda. Mas o fato é o seguinte, a nossa redescoberta no simples nos torna mais sensíveis e muito mais flexíveis, né? Então, eu acho um valor fundamental. E isso também tende a fortalecer o sentimento de pertença e também a finitude da vida, né? Que a gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Então, por que a gente quer complicar algo que pode ser tão simples e belo? Ismael, quando eu pensei nessa palavra, é porque as coisas mais gostosas que eu fiz, as coisas mais difíceis que eu fiz, foi no meio à natureza. Uhum. Então, como eu ficava encantado com os passarinhos, com a mata, a forma dela se reinventar, porque a natureza vive se reinventando. Você vai lá, faz um cimento, daí a pouco ela está aparecendo um matinho de novo. É impressionante. Outra palavra, diferencie-se na busca de soluções simples e práticas que sejam capazes de satisfazer o cliente, utilizando a empatia, humanização e atenção, com amor e paixão o que você faz. Ismael, humanização, como ela é importante na nossa vida, você não acha? Olha, fundamental, né? Essa postura robotizada que toda essa revolução digital trouxe, né? Ela é muito importante, a revolução digital, e isso faz parte agora da nossa vida. Mas a humanização é fundamental. Ela nos leva a gente entrar no mundo do outro, que você falou muito bem, essa empatia. Procurar sentir o que o outro está sentindo, entendeu? Para poder entender as reações do outro também. E, ao mesmo tempo, sermos agentes, quem sabe, para contribuir na vida do outro. Né? Isso é fundamental, o resgate da humanização, e isso a gente não precisa ter medo de perder os resultados simplesmente porque a gente está mais humano, porque quem traz os resultados são as pessoas. Então, por isso que a humanização esse valor tem que ser resgatado. Eu aprendi isso em neurolinguística, Ismael. Eu achei fantástico essa fala, porque naquela época quase nem se falava em empatia, não, né?
Humanização, então, Nem, né? nem se fala. Depois o SUS começou a falar, virou moda. É. Mas essa palavra empatia, ela trouxe uma coisa para mim, né? Que aí eu entendi o que é diferenciar-se. Uhum. Você deve sentir a dor do outro, mas você não precisa sofrer como ele, você não precisa chorar como ele. Você só precisa entender o que ele está passando para você se diferenciar dele e dar uma solução a ele. Sim. Eu acho que é isso que a gente busca. A outra palavra, integre-se com o máximo de pessoas criativas, positivas e construtivas, que valorizem a sua opinião e que tenham o mesmo propósito de satisfazer necessidades e expectativas do cliente. Porque, gente, trabalhar com gente que só reclama, Meu Deus, né? ou morar com pessoas que só reclamam, aquelas pessoas que têm o prazer de mal esperar você chegar e já começa a falar, olha, acabou isso, acabou aquilo. É verdade. O que você acha, Israel? Eu entendo que esse tipo de postura de pessoas que só reclamam, murmuram, é aquilo que a gente diz na inteligência emocional, que ela tá só olhando uma janela, né? Que os estudiosos chamam isso de janela killer, que é a janela que mata as emoções. Então, por exemplo, é porque só essa dificuldade, elas nunca conseguem extrair alguma coisa boa. Então, o mesmo cenário que elas estão vivendo, que os psicólogos chamam o seguinte, essas pessoas estão dentro da caixa e não querem sair da caixa, mas querem que você entre na caixa junto com elas, com pessimismo, com reclamação. Eu costumo dizer, quem muito reclama, volta para o final da fila. Tem uma máxima, né? Quem trabalha com órgãos públicos vai entender muito claramente o que eu vou dizer. Se você for lá fazer uma reclamação e ele tirar aquilo da fila do processo, você vai voltar lá para o final. E aí você vai demorar mais ainda. Se você chegar num advogado e falar assim, faz uma juntada, nossa, coitado de você. Você vai ter um trabalho porque vai voltar tudo. É bem isso mesmo. Então, como a gente precisa disso, né? A nossa vida hoje, se não tiver essas palavras, e ainda faltam algumas, a gente realmente fica monótono. Vamos lá. Transforme-se. Não é aquele transforme-se lá, Optima. Não. Transforme-se incorporando atitudes e comportamentos das personalidades que você admira. Eu, por exemplo, admiro muito o Ismael, por isso eu trouxe ele no meu primeiro programa. Porque eu ia me sentir mais seguro, ia poder falar com vocês de uma maneira mais aberta. Então, transforme-se naquilo que você acha bonito. Como eu acho bonita a maneira que o Ayrton Senna trabalhava, o carro dele, o nosso querido Silvio Santos, ao fazer a apresentação de um programa, como ele é feliz, né? E usa de técnicas maravilhosas para poder confortar as pessoas. E essa questão, quando eu me deparo com essa palavra de transformar-se, né? Transforme-se, a ideia é o seguinte, nunca podemos ser copo cheio, né? A ideia é o seguinte, que a gente já sabe tudo, mas o filtro aberto para se transformar pela renovação da nossa mente. A outra palavra, Ismael, porque o nosso tempo já estourou. Né? O papo é bom, né? O papo é bom. Eu espero que a gente consiga. Faltam 3 palavrinhas. A outra é admire-se. Admire-se com o sucesso de seus colegas de trabalho, valorizando e flagrando ações positivas para criar um ambiente positivo. Nossa, como isso é bom. Quando você pega uma moça da faxina fazendo uma limpeza bem feita, você deve elogiar ela. Quando você pega um colega de trabalho fazendo uma ação que satisfaz o cliente, que a maioria não faz, você deve parabenizar ele. Você deve reconhecer ele por coisas positivas, por aquilo que ele está fazendo de bom, até mesmo em casa. Se você puder, elogie a sua esposa pela comida que ela fez, elogie o seu filho pela lição de casa que ele fez, em que você chamasse a atenção. Faça que ele tenha orgulho de fazer a coisa bem feita. A gente utiliza demais a palavra não faça, não é para isso, não é aquilo.
troque o não por ações positivas. O que você acha, Ismael? E eu compartilho isso com você, que isso é uma espécie de uma liderança apreciativa, né? É quando ninguém vive sem estímulo. Ninguém vive sem estímulo. Eu gosto de receber uma palavra. O elogio é bem diferente de adulação. Adulação é outra coisa. Adulação muitas vezes vem no sentido de que não é tão honesto. Mas o elogio é você afirmar que algo bacana foi feito. Eu, por exemplo, todo dia eu converso com as calopsitas que eu tenho. E com a minha cachorra, que vai lá no quarto acordar. E, na verdade, eu também tenho um autodiálogo comigo mesmo, entendeu? No sentido assim, como é bom estar vivo, ou falar para minha esposa, o quanto ela é importante. Meus filhos são todos casados. Eu ligo para eles todo dia, em horários diferentes, a gente fala, é rápido, manda um beijo e tal. E isso é tão bom, saudade de vocês, porque a gente está na pandemia agora e tal. E como é gostoso, né? Ninguém vive sem estímulo. Ismael, eu vou te contar um segredo. Eu detestava engraxar sapato, cara. Eu preferia pagar do que engraxar. Mas eu comecei a receber elogios toda vez que meu sapato estava engraxado. Hoje, quando eu percebo, eu estou lá engraxando. Oi, ó. Porque é bom receber elogio. É legal, né? Eu acho que isso faz a gente ser mais positivo. Faz muito bem para a gente. Coisas boas. A outra, respire. Isso como é importante na vida, gente. Respire energia positiva, valorizando relacionamentos saudáveis que te contagiem a melhorar a cada dia. A respiração, eu fiz yoga por um tempo. Que legal. Zeca, tô aqui lembrando de você, Zeca. E o yoga, ele faz uma coisa muito importante com a gente, é fazer você voltar para dentro. Né? E o quanto a respiração ajuda nisso, a você acalmar seu pensamento. Aí, Eudes, você que aprontou isso comigo aqui, tá ansioso aí, respira, meu amigo, respira que vai dar tudo certo. Diz aí, meu amigo, que então, eu chamo isso um ato de solitude, que é diferente de solidão. É um ato de a gente voltar para si mesmo e escutar um pouquinho a gente, né? E isso é até bom, porque eu penso que a única área da nossa vida que não pode envelhecer é a nossa mente, é a nossa memória. É a única área que pode se manter jovem pro resto da vida, né? E isso ajuda. Esse voltar-se para si. E yoga, eu sempre tive vontade de fazer, eu nunca fiz. Né? Preciso quebrar essa crença. Ismael, tem uns exercícios muito difíceis, mas eu vou te dizer uma coisa, os de meditação e respiração eu aconselho. Legal, né? Hoje eu não conseguiria fazer todos os exercícios que eu aprendi, não. Empodere-se. Empodere-se das suas melhores características e aplique em sua rotina de trabalho, com confiança, perseverança e resiliência. Bom, olha que legal. Essa palavra, ela é tão forte, e eu fico triste porque o pessoal usa muito ela só para o lado feminino, né? Mas não, acho que todo ser tem humano nada a ver. tem que lutar por isso. Não é exclusivo, né? Empoderar-se daquilo que você tem de bom. Você tem características, com certeza, boa. A gente não tem só coisa ruim na vida. Então a gente precisa acreditar naquilo que você faz de bom. Acreditar que você tem competência e habilidade. E olha que engraçado, competência é o conhecimento. A habilidade é a prática desse conhecimento. Há pouco a gente estava falando com o nosso amigo aqui, né, que o Eudes vai lá, passa uma missão para ele difícil, e ele fica pensando, e ele que tem que fazer. E o quanto ele fica feliz de resolver isso. Agora, por que o Eudes confia nele? Porque, com certeza, ele tem empoderamento, ele sabe resolver, ele não fica só na atitude negativa. É verdade. E a maneira que e muito importante para a gente aumentar esse empoderamento, é criar grandes expectativas. E quando a gente cria expectativas que são mensuráveis, né? Não é viajar na maionese, significa o quê? Que quando eu crio grandes expectativas, eu também vou criar grandes ações, eu vou necessitar de maior resiliência, e aí isso vai exercitar a minha maneira de querer buscar algo mais.
e aí eu vou trabalhar as minhas habilidades. Olha, Ismael, estamos chegando ao fim. Poxa, que pena! Conseguimos, então, completar a palavra acreditare. Esse pensamento, ele é rico para mim, e eu acho que as pessoas devem incorporar isso ao seu dia a dia. É uma dica que eu faço para todas as pessoas que começam comigo a trabalhar. É uma dica que eu falo nas minhas consultorias, nas minhas palestras, e vou dizer para você, é uma coisa que eu pratico. Ismael, se você quiser complementar com alguma coisa antes da gente terminar, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, primeiramente, obrigado, Ronaldo, pelo convite, privilégio, né, do primeiro programa. Espero ter podido contribuir. E a minha palavra é isso: acredite, né? Continue acreditando, domine as circunstâncias, como foi falado aqui. Use a maior ferramenta que você tem, que é a sua confiança e a sua fé, porque tudo isso vai empoderar nas suas habilidades, nas suas expertises, né? Então, procure trazer esse valor e vamos acreditar. Olha, Ismael, quando esse nome saiu, foi muito engraçado. Eu tenho uma filha psicóloga chamada Tainá. Filha, que saudade. E a minha filha, toda vez que eu falava um nome, ela recusava. Ela falava, não tem a sua cara, pai. Você precisa ter um nome que seja a sua cara. Você fala tanto em acreditação, você fala tanto em qualidade. Acha uma palavra que transborde aquilo que você faz no dia a dia. E aí eu ficava, puta, eu tenho acreditação, eu preciso acreditar nisso. E ali foi, sabe? E aí, quando eu me deparei, as palavras que eu usava para poder falar como princípios, formava exatamente a palavra acreditare. Então, eu estou muito feliz pelo convite, pelo programa aqui na Connect TV, e espero que a gente possa se encontrar novamente. Muito obrigado a todos e até a próxima.